Bem-vindo, bem-vinda à unidade 5. Querido, querida, nessa unidade 5, nós trabalhamos os conceitos basilares que embasam, que norteiam o nosso curso de língua portuguesa, leitura e produção de texto, modalidade EAD. É claro que quando eu falo na língua como um sistema aberto, flexível, na linguagem como uma forma de ação, a língua como interação, a comunicação, essa construção em direção ao outro, eu estou falando isso dentro de um quadro teórico. Nem todas as teorias vão entender a língua e a linguagem do jeito que essa teoria que nós escolhemos entende. Então, só para relembrá-la, nós estamos trabalhando com a teoria socio-interacionista, dialógico-discursiva. Então, pensamos em alguns conceitos. Primeiro conceito, muito basilarmente falando, é o interacionismo social, que é uma posição epistemológica geral na qual podem ser reconhecidas diversas correntes da filosofia e das ciências humanas. Tá? Trabalhando um pouco dentro desse interacionismo social e puxando um pouquinho para um teórico chamado Broncar, no qual nós nos baseamos, ele ressalta a importância do social como formador das condutas humanas, pois o homem age de acordo com esse social. E agir, gente, significa interagir com o outro. E essa interação vem através da linguagem. Por isso, a língua como uma forma de interação e a linguagem como ação. Então, é para a vida. Isso é para o dia a dia, tá? É significativo. Não é uma coisa estanque, parada. Outro conceito com o qual nós trabalhamos é o conceito de enunciação. É o ato que serve o propósito direto de unir o ouvinte e o locutor por um laço de sentimento, por um laço social ou por qualquer outro laço, seja o nosso aqui, professor e aluno, uma vez que a linguagem nessa função manifesta-se como modo de ação. Então, aqui novamente, nós saímos daquela questão do emissor e do receptor para uma forma de interação. Eu ajo sobre você através da linguagem, através da língua, que é essa forma de interação. E a enunciação é esse momento aqui, em que eu estou conversando com você, em que há esse propósito que nos une. Tá? A enunciação ela é única e irrepetível. Outro conceito que nós retomamos o tempo todo, nós estamos falando, é o conceito da linguagem, que nós já falamos que é uma forma de ação, e ela nomeia, ela cria, ela recria e desfaz toda a criação discursiva, de acordo com a necessidade linguageira humana. E essa necessidade ela vai considerar o aspecto cultural, o aspecto temporal, o aspecto histórico e o aspecto social. Daí então a noção de discurso, que é um termo complexo, depende do quadro teórico, mas eu gosto muito de uma autora chamada F. Segan, que define o discurso como o processo linguageiro de construção da realidade. Então eu vejo a realidade, eu penso a realidade, eu reflito sobre a realidade e através do discurso eu construo essa realidade. E conceito este que está associado a um outro conceito também complexo, que depende de um quadro teórico chamado argumentação, que, grosso modo falando, é o processo das práticas linguageiras que se baseia numa necessária relação com a racionalidade, relação essa que dirige as escolhas humanas sem a utilização de força física. Então eu vou convencer o outro, eu vou conversar com o outro, vou tentar falar com o outro, fazer com que o outro mude de pensamento, de opinião e de comportamento, não pela força física, mas pela linguagem, pela fala, pelo discurso. Isso é legal demais, né, gente? É bacana demais a gente saber como a gente pode trabalhar na nossa língua e todos esses meios. E a língua, reiterando, que não é um sistema fechado e nem acabado. A questão também, outro conceito importante da intencionalidade, que nós falamos ali que grosso modo é aquela intenção por trás do enunciado,
é o dizer atrás do dito, e é um conceito muito amplo, aqui a gente retrata assim de uma forma muito en passant também, mas que o conceito de linguagem, a intencionalidade, aliás, ela pode ser vista, grosso modo, como uma forma de apresentação do referente, porque ela vai focalizar um ponto de vista. Então, estou focalizando só aquele ponto de vista, tá? Então, eu não vejo X, eu vejo X que, ou eu vejo aquele X de uma forma muito específica. Mas a intencionalidade não é qualquer rótulo que a gente coloca nas coisas, não, tá? E um outro conceito que é a questão do ethos, do pathos e do logos, que é essa tríade aí que faz parte da argumentação, corrobora com esse processo argumentativo, que são as 3 provas retóricas de Aristóteles. O logos diz respeito à questão da racionalidade, do raciocínio lógico. O ethos, a imagem, ao caráter do orador, do locutor. E o pathos, que é essa questão do sentimento do auditório. Gente, isso é tão maravilhoso que eu convido você a estudar um pouquinho mais sobre isso. Você vai ver que no seu material está bem detalhado e ver como a gente pode trabalhar com a língua de uma forma incrível e criar textos maravilhosos, convencer as pessoas pela linguagem, pela língua, pela forma de falar, pela forma de escrever. E aí, então, a importância do texto, que é nosso alvo, nosso material maior aqui, né? O texto, do latim tecido, portanto, é definido como um processo de rede, não de linhas, não é um amontoado de frases, é um dos elementos constitutivos do discurso. Ele é a interface entre o locutor, entre o leitor e o escritor. É o ponto de contato entre eles. E o texto, ele é material. Se o discurso é abstrato, o texto não. Ele é material, ele é palpável. Então, lembra daquela primeira definição que nós vemos? Salvo engano, na unidade 2, aquela unidade linguística, independente da extensão, ou de curta ou de longa extensão? Então, o texto ele é material, ele é palpável. Por isso que eu preciso saber para quem eu estou escrevendo, o que eu estou escrevendo, de onde eu estou escrevendo, assim como eu estou falando, qual contexto é esse, para que as coisas, para que a comunicação se efetive sem arranhões ou maiores arranhões. E dentro do texto a questão da coesão, que nós já falamos, que são os conectivos, são aquelas palavrinhas que vão dar essa manifestação linguística que vai unir as frases, vai unir essas ideias. A coerência, que são as ideias abordadas no texto, e essa questão do contexto. Onde está inserido o texto? Se eu tiro o texto do contexto, ele pode ter uma outra interpretação, né? Se você tira uma receita do bolo e coloca, por exemplo, num texto acadêmico, que está falando sobre a cura de alguma doença, você vai tirar totalmente o texto do contexto, a interpretação vai ser outra, vai ser equivocada. Por isso que é preciso estar no texto, ler o texto, ancorar-se no texto, não sair do texto, ler as linhas e as entrelinhas do texto, para que a leitura ela seja adequada. E daí então a leitura. O que é a leitura? A leitura ela é ativa. São palavras colocadas não por um acaso no texto, mas para a construção do sentido. E aqui eu me lembro de um autor do Grace, em que ele diz que todos nós estamos à procura do sentido. É verdade, né, gente? Nós estamos sempre à procura do sentido. E daí, então, nós vamos pensar num conceito muito importante, que é a questão de gêneros textuais. Diferentemente dos tipos textuais, né, que é aquela organização linguística mais teórica, lembrando que um está associado ao outro. Isso é só uma distinção didática para a gente poder entender mesmo. Os gêneros textuais são um construto social e esse construto está relacionado à sua função, às características socio-históricas, e ele é reconhecido socialmente. Uma carta, por exemplo, todo mundo sabe o que é uma carta. Uma carta pessoal é diferente de uma carta comercial. E esse gênero textual está associado geralmente às esferas de circulação, né? Um memorando, a ata, um resumo, uma resenha. Então, o gênero textual é um conjunto de características socio-históricas que visam atender às necessidades de interação verbal.
Você precisa de quê? De uma ata? E na sua empresa, para registrar aquela reunião? É um memorando? É uma carta comercial? Isso aí é exemplo de gênero textual. Você vai ver isso pormenorizado lá na unidade 5. Então, vai lá, dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Te vejo agora na unidade 6.